Eu sou Edson Barbosa e esse é um projeto que tenta buscar uma narrativa histórica sobre a conquista do sufrágio feminino e compreendermos como, na atualidade, essa conquista reverbera. Nós vamos fazer uma apresentação em 3 episódios. No primeiro episódio, vamos falar do contexto social em que as mulheres estavam inseridas no início do século XX. No segundo episódio, vamos falar como a mídia jornalística reagiu durante a semana de publicação do decreto. E no terceiro e último episódio, vamos falar sobre a mulher como pessoa política no século XXI. O Brasil do final do século XIX já ansiava por mudanças na sociedade. A necessidade de uma mudança estrutural no sistema eleitoral elaborada por José Antônio Saraiva apresentava um início de esperança para as mulheres sufragistas. Apesar de visar uma maior qualificação dos eleitores, Saraiva foi indiretamente o precursor do início de uma luta que se estenderia por muitos anos, a conquista do voto feminino. Até no século XIX, né, antes, já existia uma divisão, né, de ideias acerca do que era certo para a nação, né, porque foi no século XIX que começou a se construir uma ideia de nação, né? Então, com certeza, é difícil afirmar o contrário, né, de que não existia apoio masculino. Só que é perigoso você entrar com ideias anacrônicas, né? Tipo, você querer imputar no homem de 80, 90 anos atrás uma ideia de apoio às mulheres que hoje você tem de alguns homens, né? Muito provavelmente, talvez o apoio que tinha, assim, que era dado às mulheres, ele era num contexto diferente do que a gente tem hoje, né? Dá um exemplo, né? Hoje, as pessoas, os homens que são mais progressistas, assim, eles têm a ideia de querer emancipação feminina, porque eles também querem uma parceira, colocando assim no plano das relações, né? Uma parceira que esteja ali com ele para ter essa companhia igualitária, né? Todo mundo trabalhando, enfim. Provavelmente naquela época eram outros os motivos, né? Que fazia com que os homens apoiassem as mulheres. Mas eu imagino que com certeza não era a maioria dos homens, né? Muitos deles ainda achavam que isso é um absurdo, né? Essa foi a contribuição de Ronaldo Pereira dos Santos, com mestrado em História Social pela Universidade Universo. Em 9 de janeiro de 1881, o senador José Saraiva promulgou a lei que carrega seu sobrenome, onde instituía, dentre diversas especificidades, para o voto e para o eleitorado, a autorização de pessoas diplomadas ao voto. Foi aí que surgiu a primeira brecha que o sistema eleitoral dava para as mulheres, e em 1890 tivemos a primeira mulher que sinalizou a intenção de exercer seu suposto direito ao voto. Isabel de Souza Matos era dentista no Rio Grande do Sul e havia tirado seu registro de eleitora em 1887 no município de Rio Grande. Porém, ao tentar exercer seu direito ao voto nas eleições de 1890 convocadas para a Assembleia Constituinte, Isabel teve seu voto rejeitado pelo presidente da mesa de votação. O movimento feminista sufragista crescia em números de apoiadores, e em 1888, na cidade de São Paulo, surge um jornal sufragista intitulado A Família, escrito pela professora Josefina Álvares de Azevedo. O jornal, publicado semanalmente, tinha como bordão na capa dedicado à educação da mãe de família e visava disseminar as ideias de igualdade do público feminista. Após 6 meses de publicações, Josefina mudou-se para o Rio de Janeiro, trazendo consigo o seu jornal. Com o fim da monarquia em 1889, surgiu mais uma oportunidade das mulheres conseguirem o direito ao voto. A Assembleia Constituinte, convocada em 1891, teve como projeto a autorização para que as mulheres diplomadas votassem. Na reunião estavam os representantes dos 21 estados, dos quais 3 foram favoráveis à pauta feminista. Porém, levadas à votação, o projeto foi rejeitado.
Após diversas tentativas e manobras para tentar a aprovação do projeto, o alistamento eleitoral feminino foi vetado de vez, com a justificativa da palavra cidadão, contida nos documentos e emendas de ser do gênero masculino. A próxima intervenção do movimento feminista aconteceu muitos anos depois, com a criação de um partido político sufragista. Surge aí, em 1910, o Partido Republicano Feminino, PRF, criado pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro, com a intenção de emancipar as mulheres no cenário nacional. O PRF teve início com o apoio político de um grupo feminista, em 1909, a Hermes da Fonseca, candidato à presidência. Após uma reformulação, o grupo virou um partido registrado em cartório, em 17 de dezembro de 1910, e recebendo seu registro oficial em meados de 1911. As mulheres do partido se tornaram muito ativas politicamente, frequentando inclusive ambientes anteriormente frequentados pelo sexo masculino, a fim de convencer apoiadores da causa sufragista, o que não foi bem visto, claro, pela imprensa da época, que inclusive comparava o PRF a grupos radicais internacionais. Provavelmente existia mídias que apoiavam o movimento sufragista, entendeu? Por exemplo, tinha aquela questão do teatro negro, né? Só um exemplo, né? Meio distante assim, né? Mas que era uma mídia que surgiu, acho que não surgiu em 30, acho que surgiu um pouquinho depois, mas é só um exemplo de que existiam mídias que estavam a favor dos que estavam embaixo, né? Na pirâmide social, né? Apesar de todo o esforço de Leolinda e das lideranças do partido, o PRF não conseguiu eleger uma representante, uma vez que para candidatar-se era necessário anteriormente possuir registro de eleitor, negado às mulheres na época. Um outro fato notável do Partido Feminino foi a organização de uma passeata com aproximadamente 90 mulheres pelo Rio de Janeiro em 1917. Em 1922, a Liga passa por uma reformulação e, com os propósitos alterados, passa a se chamar Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, FBPF, e em dezembro do mesmo ano promove um Congresso Internacional Feminista, convidando políticos de destaque que apoiavam o sufrágio. Apesar de toda a movimentação da FBPF, o voto feminino ainda não havia sido conquistado, e com isso houveram diversas tentativas políticas, através de projetos de leis apresentados que não houveram sucesso. Justo Schermut foi o senador que chegou mais longe com sua proposta, apresentada em 1919 e reapresentada em 1927. O projeto Schermut ganhou notoriedade nacional com o apoio da Federação Feminina, protocolando um abaixo-assinado com aproximadamente 2.000 assinaturas. Porém, apesar de todo o apelo e expectativa, a proposta não foi aprovada. Consolidação muito forte já, muito mais do que antes. Já a escravidão já tinha acabado, já tinha, 30 anos. O trabalho livre já era praticamente difundido pelo menos as regiões centrais, né, as capitais do Brasil, né? A mulher, ela tinha um papel diferente do papel que ela tinha no interior, né, nas grandes cidades. Então, acredito que toda essa participação mais intensa das mulheres na sociedade, principalmente nos centros urbanos, eles fizeram com que o Vargas observasse nisso, né, fora a questão internacional também, do sufrágio universal, que já tinha acontecido em vários outros países, né? Então, eu imagino que o Vargas viu nisso uma possibilidade, de novo, né, naquela ideia populista, né? Então, assim, não querendo tirar o mérito dos movimentos sociais das mulheres, com certeza exerceram pressão ali para isso, né? Mas é só um panorama assim de um contexto muito mais amplo, né? E de novo, né? Imagino que os periódicos aí são uma boa pesquisa, né? De você fazer lá na biblioteca digital, né? No próximo episódio, iremos falar sobre como a mídia impressa tratou a conquista do voto em 1932, na Semana do Decreto.
sou Edson Barbosa e este é o podcast que tem como tema o voto feminino no Brasil e como a mídia impressa registrou a conquista política das mulheres. Neste segundo episódio, iremos falar sobre como a mídia impressa tratou a conquista do voto em 1932, na Semana do Decreto. A semana do dia 24 de fevereiro de 1932 foi muito conturbada no país. Além da publicação do Decreto 21/076, que alterava as condições para o alistamento eleitoral, o Brasil passava por intervenções estaduais, que estamparam as manchetes dos principais jornais que circulavam na capital do Rio de Janeiro. Porém, vamos falar individualmente de cada jornal escolhido para ser pauta da pesquisa. Trataremos nesse episódio como o Jornal do Brasil, Correio da Manhã e A Noite trataram essa mudança com foco no sufrágio feminino. O Jornal do Brasil, um dos principais jornais em circulação no Rio de Janeiro no período da publicação, era publicado a cada 2 dias. Logo, a concentração de informações contidas em cada edição era publicada do dia em que não houvesse publicação. Utilizando a frase "a situação política", o jornal introduz os assuntos a respeito da sua editoria de política e se torna perceptível a divisão de atenção dada às intervenções mineiras e paulistas, com maior ênfase na última ao longo da semana, dividindo o protagonismo com o Decreto 21/076. Na quarta-feira, dia 24, houve uma atenção para a mudança estrutural nas eleições assinada naquele mesmo dia pelo presidente Getúlio Vargas. Porém, além de disputar o espaço com a intervenção paulista, na sua próxima edição, do dia 26 de fevereiro, o jornal abordou novamente o assunto da recente reforma, trouxe novidades sobre o assunto, porém o destaque do impresso a respeito foi a não publicação em diário oficial do ocorrido. O jornal apontou o atraso, que se deu pela ausência de algumas assinaturas. A editoria de política do jornal, dessa vez, abordou com maior ênfase a intervenção paulista e, mais uma vez, não houve menção a respeito das mulheres terem conquistado o direito ao voto. No dia 28, domingo, a situação política teve um espaço reduzido no jornal e sequer citou algo sobre o novo Código Eleitoral. O jornal aborda sobre as intervenções e principalmente sobre os interventores em cada região, como a presença de cada lugar está tratando o assunto. E somente na edição do dia 1º de março, o jornal publicou uma nota com o título "A Cidadania da Mulher Brasileira", que fazia referência à conquista. A nota era a notícia de um telegrama de agradecimento da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino enviada ao chefe do governo provisório Getúlio Vargas, pelo reconhecimento da cidadania feminina, ao assinar a mudança no Código Eleitoral, em nome das lideranças e federação, que era dirigida por Berta Luz. O Correio da Manhã utilizou o dia 25 de fevereiro para publicar a respeito do decreto assinado no dia anterior, porém sem grande alarde em comparação ao Jornal do Brasil. Assim, Getúlio Vargas era um cara populista, né? O pensamento dele era impor medidas populares que poderiam garantir a perpetuação do poder dele, né? Então, o sufrágio feminino ele já era uma coisa já feita, já conquistada pelas mulheres nos países desenvolvidos, né? E o Brasil ele só ia ficando para trás com isso, né? Então, eu acho que aqui no Brasil era muito de uma questão moral. Isso eu posso afirmar com propriedade, né? Uma questão moral que fazia com que as mulheres ainda continuavam com seu papel subalterno, né? Imagina, com uma força hiper, mega maior do que hoje em dia, né? Mas com certeza existem outros motivos, eu só não sei dizer quais, né? Talvez
aspecto econômico também, né? Devia influenciar, né? Essa foi a contribuição de Ronaldo Pereira dos Santos, com mestrado em História Social pela Universidade Universo. Similar ao jornal anteriormente citado, foi o destaque logo no primeiro dia de abordagem ao assunto, ao direito de religiosos e principalmente da conquista de direitos dos militares. O impresso abordado em similaridade ao Jornal do Brasil também tratava com frequência os assuntos militares. Ao longo das edições, são perspectivas as diversas citações pelas diversas editorias. Novamente, a mídia impressa do período enfatizou as intervenções regionais ocorrida parlamentarmente a mudança do Código Eleitoral. E só houve uma referência relevante à conquista do sufrágio feminino no dia 28 de fevereiro, domingo. O jornal destacou, logo na segunda página da edição, os 25 primeiros artigos do decreto assinado por Getúlio Vargas. Os 2 primeiros artigos são de suma importância para as mulheres que lutaram pelo direito ao voto. O primeiro artigo diz que este código regula em todo o país o alistamento eleitoral e as eleições federais, estaduais e municipais. Já o segundo artigo do decreto é o mais esperado pelas mulheres. É eleitor o cidadão maior de 21 anos sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Porém, apenas esse o material publicado pelo Correio da Manhã. O jornal não publicou nada nas suas próximas edições, que compreendem o período da pesquisa, não só em relação ao voto feminino, como em relação às alterações do Código Eleitoral. O jornal à noite possuía uma peculiaridade em relação aos demais citados. Apesar do nome, o jornal era publicado pelo menos em 2 edições diárias, e às vezes com a terceira edição, que se chamava A Última Hora, e até as edições especiais. O referido impresso foi o que menos abordou o assunto, talvez por ser um jornal pequeno dentro das suas edições. À noite, apresentou o assunto de forma rasa, no dia 24 de fevereiro, e depois fez somente uma matéria em referência ao novo Código Eleitoral, que foi sobre a publicação em Diário Oficial, no decreto assinado no último dia 24. Por fim, fica clara a percepção de que os jornais da época pouco abordaram a conquista do voto feminino em 1932. Dos 3 jornais, apenas 2 trouxeram colunas pequenas, como se fossem notas. Em todo caso, as mulheres brancas do período eram mais privilegiadas. Esse é um dos elementos importantes para a gente pensar como é que a gente vai ter, de fato, as mulheres se representando e se sentindo representadas dentro desses espaços. Então, quando chegam as feministas negras trazendo, olha, o feminismo que nós praticamos é interseccional. O que significa? Significa que a gente leva em consideração a classe, o gênero e a raça. Sim. Por quê? Tudo inclui, né? Tudo inclui. Por quê? Porque se essa for uma mulher preta lésbica, ela vai ter muito mais dificuldade do que uma mulher branca lésbica. Então, são esses temas, por exemplo, que a gente traz a interseccionalidade para avaliar. Porque eram mulheres brancas, mas eram mulheres brancas ricas também. Não eram as mulheres brancas pobres. Entendeu? Então, para que a gente possa ter uma integralidade do direito ao voto, mas do direito a ser votada. Essa foi a contribuição da deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Renata Souza. Este foi o segundo episódio do podcast O Voto Feminino no Brasil e como a mídia impressa registrou a conquista das mulheres. No terceiro e último episódio, iremos abordar como as mulheres estão exercendo sua cidadania na atualidade.
Eu sou Edson Barbosa e este é o podcast que tem como tema o voto feminino no Brasil e como a mídia impressa registrou a conquista política das mulheres. Este é o terceiro episódio, onde iremos falar da mulher como pessoa política no século XXI. No primeiro episódio, falamos do contexto social em que as mulheres estavam inseridas no início do século XX. E no segundo episódio, falamos como a mídia jornalística impressa reagiu durante a semana de publicação do decreto. A formação da mulher como pessoa política começou muito tarde. O decreto 21/076, que modificou o Código Eleitoral, retirando a distinção entre os homens e mulheres enquanto eleitoral, vigora há menos de 100 anos no Brasil. E esse é um atraso que gera consequências até os dias de hoje. Apesar da efetivação da mulher como figura participante da política nacional, a realidade ainda está muito além do desejado por elas. As mulheres são maioria na população brasileira, 51,8%, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Porém, quando voltamos os olhos para o cenário político, elas ocupam cerca de 10% dos cargos efetivos no país. Essa subrepresentação feminina acontece por diversos fatores. Dentre os principais, apresenta-se a demora para a igualdade entre homens e mulheres e o preconceito estrutural do sistema familiar patriarcal, que se estende não só dentro de casa, mas também no seio dos partidos. É fundamental a gente olhar para a história do Brasil, que pouco incluiu as mulheres e incluiu como forma de fazer política, né? As mulheres sempre foram vistas apartadas do processo político. Então, toda a luta feita pelas sufragistas, né, as feministas que lutaram pelo voto feminino no nosso país, que temos aí 8 décadas, quase 9 décadas Isso. de voto feminino no país, ainda fica muito aquém da nossa realidade. Por quê? Porque temos aproximadamente 150 anos de república no Brasil. E se as mulheres podem votar há 8 décadas, há 9 décadas, esse vácuo da participação dessas mulheres, em especial as mulheres pretas, que só puderam votar se elas fossem letradas. E a gente sabe, exigência. Exatamente, a gente sabe que o sufrágio universal aí com 8 décadas, 9 décadas, né, garantiu o voto feminino e garantiu também que essas mulheres fossem candidatas. Essa foi a contribuição da deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Renata Souza. A Lei 12.034, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de setembro de 2009, veio como uma segurança a favor do direito ao eleitorado das mulheres. A lei determina que cada partido deva ter no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas para cada sexo. Porém, para fugir de qualquer tipo de punição e, consequentemente, favorecendo os candidatos do sexo masculino, surgem as candidatas laranja, que seriam mulheres que não possuem relevância política e lançam campanhas apenas para seus partidos cumprirem a lei, reiterando mais uma vez o preconceito interno que existem no meio político. A eleição de Dilma Rousseff foi uma grande quebra de paradigma na estrutura política nacional. A primeira presidente mulher no Brasil venceu nas urnas em 2010 e foi reeleita em 2014, ambas as vezes pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Tal representatividade se deu inclusive na forma que Dilma nomeava seu cargo, presidenta. Uma vitória gigante para a luta de direito das mulheres. Porém, Dilma também foi pioneira em ser a primeira chefe de Estado a sofrer impeachment no país. Após diversas manobras para tentar destituir a presidente do cargo, uma das denúncias contra ela foi
aceita e devido à falta de apoio, principalmente do seu vice Temer, que era de um partido de direita, Dilma foi destituída em votação televisionada na Câmara dos Deputados. Em todo caso, as mulheres brancas do período eram mais privilegiadas. No Brasil, a gente tem 15% de representatividade. Isso é um escândalo. Quando a gente olha outros países da América Latina mais Caribe, a representação de mulheres nos parlamentos chega a 29%, 30%. E no Brasil, a representatividade de mulheres são 15%. Ou seja, a gente ainda está muito atrás dos nossos irmãos na América Latina e Caribe. Então, não representou, de fato, a inclusão das mulheres dentro dos espaços de poder. Isso é um processo muito mais longo de reivindicação das mulheres nesse lugar, de compreensão e formação política também dos sujeitos políticos, né? Porque a política é muito violenta para as mulheres em especial para as mulheres pretas, né? Construa na sua integridade. Então, assim, é sempre uma luta. Acho que fez diferença, mas acho que ainda tem muito a avançar. Não é possível que aí em 90 anos de sufrágio universal a gente ainda tenha apenas 15% de representatividade de mulheres dentro dos espaços de poder nesse país. Apesar da destituição em 2016, o governo Dilma colaborou para o crescimento no número de mulheres na política. As eleições de 2018 bateram recorde de candidaturas femininas, contando com cerca de 31,65% no total. No Senado, 7 senadoras foram eleitas, somando as que se mantiveram na casa. A bancada feminina ficou com 12 senadoras eleitas, 14,8% do total. A representação da bancada feminina se mostra importante no processo de conquista e manutenção das mulheres nos cargos políticos, quando a senadora Daniela Ribeiro, do PSD, Partido Social Democrático, se apresenta relatora do projeto de Lei 5.613 de 2020, que resultou na Lei 14.192 de 2021, assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, em 14 de agosto de 2021, onde diz que esta lei estabelece normas para prevenir divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico, reprimir e combater a violência política contra a mulher nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas, e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais e dispõe sobre os crimes no período de campanha eleitoral. Em maio deste ano, aconteceu um seminário no Senado, onde a senadora Soraya reiterou a importância da bancada, independente da ideologia política, para ajudar a fortalecer cada mulher que integra ou deseja integrar a política brasileira. Quando fala de mulheres negras, o cenário é ainda pior. Elas, que são cerca de 28% da população brasileira, possuem uma representação política inferior a 5% das cadeiras eletivas no país. Segundo o estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e o Empoderamento das Mulheres, o Brasil se encontra em 9º lugar em um ranking com 11 países que buscam melhorar as condições para as mulheres. Portanto, após toda a discussão que englobou os 3 episódios do podcast, fica claro a necessidade de uma maior atenção do poder público às mulheres enquanto figura política. Esse é o fim do 3º episódio de uma série de 3 sobre a conquista do voto feminino no Brasil e como a mídia impressa registrou a conquista política das mulheres.